Meus amigos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Nesta noite nós vamos apresentar uma maneira extraordinariamente técnica e uma história que a Bíblia conta da realidade de um conceito religioso. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu vou falar assunto religioso. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11. O que vai se passar no capítulo 11 que Paulo escreve aos Romanos, eu vou falar para você. Na verdade, eu pergunto, antes de ler a palavra de Deus, se perguntar a você quem é que organizou a Igreja Mundial, você vai dizer que é quem? Valdomiro, fundador. E se perguntar a você quem é o fundador da igreja tal, não estou falando o nome dessa primeira aqui agora, a igreja tal, ou seja, a Igreja Universal do Reino de Deus, quem é que fundou a Igreja Universal do Reino de Deus? Você vai me responder que quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo. Mas se eu perguntar a você, quem é que fundou, que organizou a Igreja Batista, o que você vai dizer? Entre 1000 batistas, você pergunta a 1000 batistas, 2 irão responder quem foi que fundou a Igreja Batista. E para você não ter dúvida, nesta hora, eu vou ler um texto aqui e vou dizer a você quem são os batistas. O texto é esse, Romanos capítulo 11, do verso 1. Diz assim: então pergunto, diz Paulo, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abrão e da tribo de Benjamim. Quem é que está falando agora essa coisa aqui? É o grande evangelista Paulo. Então ele diz, então pergunto, por acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abrão, da tribo de Benjamim. Esse é o Saulo de Tarso, que depois tornou-se Paulo. Agora, quem é que fundou a Igreja Batista? Vamos lá. Nas andanças de Paulo, ele chegou em determinado lugar, a Bíblia registra isso, que eu não vou tomar muito do seu tempo. Chega em determinado lugar, tem um grupo de pessoas que estão reunidos ali num culto. Esse culto, Paulo parou para assistir o culto. Quando terminou o culto, era um grupo ali de 12 pessoas, a Bíblia registra. Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele respondeu Paulo o seguinte, nós nunca nem vimos falar no Espírito Santo. Eu vou explicar a você direitinho essa coisa. É que aqueles 12 que estavam ali eram pessoas que eram servos e era discípulo de João Batista, que era o batismo do arrependimento, ele não falava no Espírito Santo. Então, os seus seguidores também não entendiam. E Saulo agora deu a explicação a eles o que seria, o que aconteceria, quem era o próprio Jesus Cristo, o que acontecia com o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez. E depois ele fez uma oração, a Bíblia registra que quando Paulo orou, as pessoas começaram a falar em outra língua e profetizando e fazendo a mesma coisa que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes. E diz a Bíblia que Saulo, que era Paulo, batizou aqueles 12.
E ainda a Bíblia registra que deixou aqueles 12 na residência de certa pessoa e seguiu em frente o seu trabalho, deixou ali organizado um trabalho que tornou-se o nome de Anabatista. Pois bem, Anabatista é um grupo de evangélicos, de crente, que não batiza criança, e que na verdade quem organizou foi o Saulo de Tarso, foi Paulo que organizou. Então, quando alguém pergunta a mim, pastor Osmar, quem eu sou religiosamente, eu digo que eu sou israelita, da descendência de Abraão, e sou também da tribo de Benjamim. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque o fundador da Igreja Batista foi o apóstolo Paulo. Naturalmente, nós temos categoria em dizer para você isto, dizer a você para você averiguar na Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 11, verso 1, você vai ler, lê o verso 1, verso 2, depois você vai procurar o restante para você estudar, para você chegar à conclusão de que quem organizou a Igreja Batista, na verdade, foi o apóstolo Paulo. Por que é Batista agora? Na Revolução Evangélica, a Revolução no século XV, quase o século XVI, reuniu-se todas as igrejas, porque, na verdade, ali estava Calvino, Lutério, era na época da guerra, a guerra evangélica. E naquele momento ali, os anabatistas, que eram muito famosos, eram conhecidos, porque não batizava criança, eram os únicos que não batizavam criança. E se qualquer pessoa quisesse entrar na parte da religião deles, teria que ser batizado de novo, porque Paulo fez isso. Aqueles 12 eram batizados por João Batista. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo batizou aqueles 12. E nisso fundou, deixou de ser anabatista para ser batista. Então, os batistas tradicionais, toda pessoa que quiser pertencer à igreja batista tradicional, se ele for de qualquer uma outra igreja, não da igreja batista, ele vai ter que ser batizado para poder entrar na igreja batista. Para poder fazer parte da membresia da igreja batista, é preciso que ele seja batizado de novo. Por que de novo? Porque o fundador, o apóstolo Paulo, batizou aqueles 12 que eram batizados por João Batista. E assim eu contei a história para vocês com poucos minutos, para vocês saberem. Quem fundou a igreja batista foi o apóstolo Paulo. E quem sou eu? Eu sou israelita, sou da tribo de Benjamim e sou descendente de Abraão. É essa coisa que eu tinha a dizer para você poder aprender, para você poder estudar, para você poder saber a conclusão de nós batistas. Nós fomos organizados pelo apóstolo Paulo, segundo a Bíblia registra este fato importante. Deus abençoe, tenha uma noite de paz. E agora, nesta verdade, eu agradeço, muito obrigado. Assim está terminado o nosso trabalho. Muito obrigado.